Vamos orar. Pai, nós acabamos de dizer, Senhor Deus, que sabemos, Senhor Deus, que Tu estarás conosco. Mas, Senhor Pai, quão inútil seria, Senhor Pai, se Tu estivesses conosco, se o grande pastor, Senhor Pai, estivesse conosco e nós estivéssemos olhando para outro lado, deixando outras coisas nos guiar, Senhor Pai, nos apegando, Senhor Deus, a coisas e lugares que Tu, ó Cristo, como pastor, não está nos levando. Nós queremos, Senhor Pai, realmente, Senhor Deus, dar mostras contínuas de que somos aqueles, Senhor Deus, que ouvem a Tua voz, porque não há nenhuma outra marca, Senhor Pai, ó Deus, que manifeste o nosso interior regenerado. Teu Filho disse que as Suas ovelhas conhecem a Sua voz e o seguem. Portanto, Senhor Pai, se nós não conhecemos a voz do Teu Filho, nem o seguimos, ó Deus, nós não somos Suas ovelhas. Então o que faz de nós, Senhor Pai, que temos que ser, não é ouvir sermões, é ser conduzido pela Tua palavra, Senhor Pai, ó Deus, todo o tempo das nossas vidas, Senhor Deus, e assim nós estamos realmente sendo pastoreados e sabemos, Senhor Pai, que o grande pastor das nossas almas está nos conduzindo, e isso, Senhor Pai, nos dá aquela paz, porque esse pastor diz, Senhor Pai, que nenhuma das ovelhas que Tu deste a ele, ele perdeu. Nenhuma das ovelhas dele, Senhor Pai, ficará pelo caminho, Senhor Deus. Nenhuma das Suas ovelhas, Senhor Pai, será devorado pelos inimigos, pelos lobos, Deus, o leão que ruge, pelo mundo sedutor, ó Deus, pela carne, mas, Senhor Deus, chegará segura em casa, apesar da fraqueza, apesar, Senhor Pai, da falta de habilidades que uma ovelha tenha, Senhor Deus, para correr rápido demais, ou não ter garras para se defender. Nós não temos nada, Senhor Pai, com que nos defender. Isso mostra a nossa fraqueza total e nossa total dependência do nosso grande pastor. Então, ó grande pastor das nossas almas, fale aos nossos corações e guie as nossas vidas e pastoreie, Senhor Pai, nos lugares mais escuros, para que nós possamos Te honrar e ter paz. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém. A Bíblia o Velho Testamento está cheio de teofanias. Teofanias são manifestações visíveis do Deus invisível. Quando Paulo diz que Deus é o Deus invisível, que habita na luz inacessível, que nenhum olho jamais viu, essa é a verdade final do ser de Deus. Ninguém jamais viu Deus, não é? Ninguém na criação jamais viu Deus, porque Ele é o Deus invisível, não é? Mas Deus se manifesta, e é óbvio que Ele se manifestou perfeitamente quando o próprio Deus se tornou um homem, mas o que nós vemos quando olharmos eternamente para Cristo é a humanidade perfeita de Cristo. Sua divindade infinita está naquela categoria, não é? Que Paulo está descrevendo, essa supremacia de Deus. Ele é totalmente separado da sua criação, assim, está num lugar único, e é o Deus invisível, mas Ele se manifesta, às vezes, no Velho Testamento, com manifestações visíveis, que podiam ser uma nuvem, uma sarça que ardia, uma montanha fumegando, uma coluna de fogo, enfim. Mas o importante é que cada uma dessas teofanias eram antecipações de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Se você pudesse, não é, estudar cada uma das teofanias, você veria maravilhosamente como cada uma delas mostra Cristo de uma forma antecipada para nós e para aquelas pessoas no Antigo Testamento. E hoje eu quero olhar uma dessas teofanias, uma das mais famosas teofanias, manifestações de Cristo no Antigo Testamento, que nós temos acesso, não é? Pela palavra de Deus. Está em Isaías, um texto tão conhecido, Isaías 6, de 1 a 8. Há tantos aspectos nisso. Eu lembro que, sei lá, acho que uns 4 meses atrás, num domingo de manhã, eu preguei sobre isso, e algumas coisas que eu queria falar sobre esse texto
eu não pude falar, porque era um sermão, ele tinha um tempo, eu tive que separar 3 coisas para falar naquele dia, e quero falar 3 coisas hoje também a respeito. Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado em um trono alto e sublime, e a aba do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, as ombreiras e as soleiras das portas começaram a estremecer, e o templo se encheu de fumaça. Ai de mim, eu clamei, diz Isaías, estou arruinado, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim com uma brasa viva na mão, que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela ele tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou seus lábios, sua culpa é removida e o teu pecado é expiado. Então ouvi a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? E quem irá por nós? E eu disse: aqui estou eu, envia-me a mim. Então este é uma grande parte das manifestações, das teofanias, que são antecipações de Cristo, como eu disse, no Velho Testamento, onde Deus apareceu às pessoas de forma visível e audível, que são apenas manifestações. A pessoa não está vendo o próprio Deus, porque Deus é invisível, mas Deus pode manifestar-se em teofanias, como por exemplo quando Jesus estava sendo batizado, João diz que viu uma pomba sobre Jesus, que era o Espírito Santo, uma teofania, não é? Enfim, essa representação visível do Deus invisível aqui, essa antecipação de Cristo, não é? Revelação final do Pai sendo mostrado para nós no Velho Testamento, é uma das mais famosas, e ela começa com uma declaração de tempo, não é? Situa a visão de Isaías, e é óbvio que nada é citado na Bíblia sem importância. A Bíblia não é um livro que tem algumas coisas que não precisavam estar lá, como a maior parte dos livros que a gente lê, a gente pensa, podia ser dito com menos palavras, ou com essa ou outra informação desnecessária. Na Bíblia tudo é significativo, necessário, não é? E é significativo porque começa no ano em que o rei Uzias morreu. E o rei Uzias teve um reinado muito, muito, muito longo e próspero. E mais de 50 anos. Imagine você, eu por exemplo tenho 53 anos, ter nascido e vivido esses anos todos sobre o mesmo governo, o mesmo rei. Então durante esse tempo Israel prosperou política, militarmente, e tornou-se uma cultura na qual havia muita riqueza material e afluência. As pessoas prosperaram. Judá se tornou uma nação que dava um padrão de vida bom às pessoas. Houve um boom econômico, enfim, essas coisas. Mas como é frequentemente o caso, infelizmente, outras partes da Bíblia diz para nós que durante esse tempo as pessoas se tornaram presunçosas, orgulhosas, começaram a achar que aquela prosperidade, aquelas vitórias tinham a ver com elas, com o merecimento delas, com o esforço delas, com o trabalho delas, com o que elas faziam. Sempre períodos de abundância. Nós estamos cercados, pressionados pela tentação de atribuir alguma coisa a nós, não é? Por isso é bom a gente sempre ouvir Paulo dizendo aos nossos ouvidos: se você recebeu isso, por que você se gloria como se não tivesse recebido, não é? Dizem que quando César entrava em Roma, naquelas entradas triunfais, e as pessoas diziam,
chamavam de Deus, ele tinha um servo só para ficar perto dele, dizendo: você é apenas um homem. É bom, no caso dele, seria bom realmente ele ser lembrado disso. No nosso caso, seria bom sempre ouvir a voz de Paulo quando você está nos melhores momentos da sua vida, como Judá estava, de você sempre puder ter Paulo perto de você, né, no seu ouvido, não é, em Coríntios, dizendo: se você recebeu isso, por que você está se orgulhando e se gloriando como se não fosse um dom, como se não fosse um presente, como se fosse algo que você mesmo conquistou e você merece? Enfim, e é assim que Judá estava, e as pessoas se tornaram presunçosas, orgulhosas, absortas no materialismo. Eles transformaram a bênção de Deus e as coisas que eles tinham então, nesse período de abundância, transformaram-se cada vez mais escravos do que eles tinham, e não do Deus que provia a eles todas as coisas. E aí, sempre que nós temos mais, nós achamos, é engraçado, quem tem mais devia ter mais tempo para as melhores coisas, as coisas mais importantes, mas não é o que acontece. Normalmente ter mais te dá mais oportunidade de fazer do prazer a sua busca, e você enche o seu tempo quando você não está ganhando a vida, né? Você enche o tempo de como desfrutar mais algumas coisas, e cada vez seu tempo fica menor. Essa foi a história de Israel, um tempo de tanta bênção e tanta vitória militar, e tanta riqueza que foi se expandindo, e aquelas pessoas começaram a achar que a vida era sobre cuidar delas mesmas, e em vez de cumprir, elas estavam longe de dizer, como povo naqueles dias, o que Paulo disse: não tem minha vida por preciosa. Todas as coisas que Deus deu fez elas achar a vida delas cada vez mais preciosa, e encheram a vida delas, e cuidar delas mesmas era a ideia, em vez de cumprir o seu dever para com Deus, com a sua vida. E como resultado, aquela cultura entrou em declínio, tornou-se menos coesa, cada vez mais distante de Deus. As coisas começaram a ruir. Então, apenas alguns anos antes do fim do reinado do rei Uzias, Deus, ele mesmo disse, levantou a Assíria, né? Uma grande potência imperial, e ao norte de Israel, e aquela potência se levantou ao norte e começou a conquistar a esquerda e a direita, ou seja, começou a conquistar nações, e ninguém parava a máquina de guerra. E é óbvio, quando uma máquina dessa, como a Síria, vai conquistando as nações, e você vê que você está no caminho daquela máquina, é assustador. E estava a caminho de Israel, e no meio disso o rei Uzias morreu. Foi um momento assim de grande crise cultural, nacional, medo, porque a Assíria estava vindo com essa máquina de guerra conquistadora, mas você tinha aquele rei que durante 50 e poucos anos foi uma direção segura, firme, conduziu Judá em suas guerras vitoriosas. Então agora, nesse momento de grande crise cultural, porque eles fizeram daquilo que Deus deu de bom a eles algo que os afastou de Deus, e agora sobre essa ameaça nacional que era ser conquistada por uma nação estrangeira, no meio disso tudo, aquele rei que foi um esteio de meio século, não é, de bom governo, morre. E o que Isaías precisava, como todo mundo naqueles dias de apreensão, não é? Era uma forma de enfrentar a crise. Todo mundo via aquela grande crise chegando. Como é que você vai enfrentar? Cada homem, todos temos que enfrentar as crises da vida, né? Da idade, da doença, das necessidades, das perdas.
mas todo mundo tinha que enfrentar, e Isaías precisava uma forma de enfrentar aquilo e encarar aquele futuro do qual ele não podia fugir, como nós também não podemos. Nesse ponto, Isaías vai ao templo então e ele vê o Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Então há essa teofania. Eu estava vendo um documentário, na verdade não era da agora, era de uns meses atrás, sobre os aviões que se chocaram com as torres gêmeas, né? E à medida que eu via o documentário, as pessoas falando como foi aquele dia e que tipo de clima depois se instalou em Nova York, eu lembrei de Isaías 6, porque ele estava falando exatamente disso. O mundo era confuso, o mundo tinha atentados terroristas, o mundo tinha guerras aqui e lá, mas ali em Nova York, os Estados Unidos, eles se sentiam seguros. Eles nunca pensavam que essas coisas podiam chegar até a eles, e eles, algumas pessoas dizendo, se tornaram exatamente como Judá se tornou, presunçoso, se sentir seguro, só sobre a nossa vida sempre vai estar indo para frente, se elevando, se tornando melhor, né? Nós estamos livres de todas essas coisas que atingem outros lugares, e eles haviam conhecido prosperidade contínua por muito tempo, e eles tinham uma sensação, o documentário mostrava, sim, há muitas tristezas no mundo, e guerras, e atentados, e esses problemas, mas não aqui. Nós estamos numa das maiores cidades do mundo, culturalmente diversificada, com oportunidades, e a maior parte dos grandes problemas do mundo não estão aqui. Estavam os problemas normais da vida, não é? Mas não esse tipo de ameaça que Judá estava sentindo agora, esse medo da máquina de guerra da Assíria, e ele se sentiu seguro, e coisas assim nunca aconteciam lá. Nem na Segunda Guerra Mundial o território americano realmente foi atingido, a não ser lá quando os japoneses atacaram no Havaí, mas não no continente, né? E o que as pessoas diziam é que essa ilusão acabou. Todos se sentiram vulneráveis nos dias que sucederam ao ataque. O que mais vai acontecer? A gente agora já não tem mais certeza se, de repente, uma grande tragédia dessa, um grande ataque desse, pode acontecer. E nunca tinha havido ataques assim anteriores, e agora eles já sabiam que podia acontecer. Se aconteceu uma vez, podia acontecer outras coisas, sei lá qual, não é? Mas eles não se sentiam mais invulneráveis. Então um medo novo, grande, e que põe as pessoas sob estado de pressão enorme, se apoderou deles. E havia um consenso em todas os políticos, quer de esquerda e direita, de que aquela era uma sociedade em declínio, que ficou muito tempo achando que tudo sempre ficaria igual, mas que agora parece que tanto internamente quanto externamente estava declinando. E isso é uma verdade, não é? Quando uma coisa externa assim grande chega, que ninguém espera, muito do que muito é revelado de nós. Há pouco tempo nós tivemos, não só numa cidade, mas no mundo inteiro, essa visão assim com a pandemia que a gente teve de Covid, e felizmente momentos assim como para ajudar mostram muito o que está dentro de nós. É óbvio que todos nós devemos nos preocupar com coisas desse tipo quando elas estão acontecendo, mas nós, por exemplo, podemos dizer tristes que o que nós vimos
é que cristãos ficaram tão desesperados quanto o mundo, não é? O mundo não teve oportunidade de ver que na iminência, se fosse esse o caso, de todos nós estávamos expostos a algo realmente mortal, que nós agiríamos de uma maneira totalmente diferente do mundo. E às vezes a gente via cristãos meio paranoicos, não é? Às vezes mais até do que outros que não eram. E eu tive a sensação de que se o governo falasse para as pessoas entregar irmãos, vizinhos, pastores, para proteger a saúde da nação, né? As pessoas fariam isso. Se soubesse, sei lá, que um pastor, um irmão, uma igreja, um vizinho não fez a proteção adequada para salvar. Então, se falasse que essas pessoas tinham que ser levadas para um campo de concentração, para serem tiradas da sociedade, porque elas eram um perigo para a sociedade, né, para a saúde pública, eu acho que tem cristãos que entregariam outros cristãos. Essa é a sensação que ficou, não é? E isso foi triste, porque isso mostra como o humanismo secular, quando toma lugar no coração, deixa as pessoas exatamente igual ao mundo quando as grandes crises chegam. O mesmo desespero que faz elas fazerem coisas que parecia que elas não fariam se a grande crise nunca chegasse. É óbvio que esse medo, esse pavor da morte, essa coisa que se apoderou do mundo e infelizmente dos cristãos e muitas vezes também, não foi a pandemia que criou. A pandemia não criou nada, né? A pandemia só revelou o que estava no nosso coração, o que estava no coração das pessoas, que se não houvesse pandemia ficaria lá escondido, mas quando a realidade chega, põe para fora coisas, e isso é a importância da provação e dessas coisas em nossa vida, não é? Porque se nada acontece, você simplesmente não tem que lidar com nada que mostra que aquilo estava dentro de você. Então há coisas acontecendo que nunca nós pensamos que aconteceriam, não é? As pessoas lá no documentário falaram, quem pode garantir o futuro agora? Se não vai ter outro ataque terrorista terrível atingindo as pessoas, ou, como eu estava mencionando, uma pandemia ou uma grande guerra. Não é apenas uma sensação de declínio cultural, mas até mesmo uma espécie de sensação, algumas pessoas disseram lá, de destruição iminente, aquela sensação de que de repente tudo pode acabar, de que de repente tudo, nosso modo de vida e toda a maneira com que a gente estava tão acostumado pode de repente desmoronar, que não é tão firme como nós pensávamos que era, que aquilo tudo pode se de repente cair, né, em ruínas. E é nesse ponto que Deus apareceu aqui para Isaías, e nós precisamos ver o que Isaías viu. Eu acho que eles lá, como eu estava vendo no documentário, em Nova York, né, naquele caso específico dos ataques terroristas lá, ou nós todos nessa pandemia, por exemplo, precisávamos ver o que Isaías viu. E nós, óbvio que o mundo não pode ver o que Isaías viu, nós devíamos ter uma visão de Deus como Isaías teve, para lidarmos com tudo. Então, ao mesmo tempo, na história, Isaías viu o Senhor dessa maneira particular, e nós precisamos ver também, porque senão tudo que nós cantamos sobre tu não me deixarás, o último que nós cantamos, eu sozinho não estarei, logo a gente vai descobrir que era só uma canção, que quando as coisas ficaram difíceis a gente ficou tão assustado como se estivéssemos andando sozinhos. E o que Isaías viu então? Como eu disse, eu preguei não há muito tempo a respeito desse texto, eu olhei para outras coisas, mas eu quero olhar três coisas, não é? Ele viu um Deus que não é chato, nós precisamos ver isso, um Deus que é santo, e um Deus que tem uma missão. Três coisas: um Deus que não é chato, um Deus que é santo, e um Deus que tem uma missão. E nós precisamos ver o mesmo Deus que Isaías viu. Como eu disse, todas as antecipações, todas as teofanias eram antecipações de Cristo no Velho Testamento. Nós vimos
uma visão, ainda mais porque não vimos uma teofania, nós vimos a revelação final de Deus na pessoa do seu Filho. Então a primeira coisa é que Isaías viu que Deus não é chato. Eu acho que isso é importante e pode não vir imediatamente à nossa mente quando nós olhamos para o texto, mas brevemente eu quero falar a respeito disso. Uma das coisas que você aprende sobre Deus, Isaías aprendeu sobre Deus, é que ele não é chato. Se o Evangelho, se uma visão do Deus que você cantou hoje, do Deus que você diz crer, é difícil, você tem que empurrar, é chato, você não viu Deus, não o Deus verdadeiro. Se viver para Cristo e conhecer mais de Cristo é algo que tem que ser empurrado, muitas das vezes é algo chato, então você não viu, não teve uma visão verdadeira de Cristo. Então eu acho importante, se você já leu, e eu já vi quase todos, acho que já virou até um lugar comum, né? Os atores dizem que, atrizes, quando eles estão falando sobre os papéis que eles acabaram de fazer e os filmes, não é? Eles sempre dizem que eles preferem fazer vilões. Eles preferem fazer vilões e não o cara legal, o cara bonzinho ou mocinho, por uma razão, não é? Joaquim Fênix agora fez o quê? O Coringa lá, ele ganhou até o Oscar, né? Porque eles dizem, não é, que exige muito mais, é muito mais real e vibrante fazer o vilão e não o mocinho. Ele diz, olha, uma coisa que eu não quero é interpretar um cara legal, eu quero interpretar os caras maus, e os mocinhos, eles não são tão interessantes ou tão fáceis, são muito fáceis de interpretar, diferentemente dos caras maus, não é? Por quê? A razão que eles dão é porque ele diz que bons personagens, o mocinho, são todos iguais, não há nuances neles, eles são brandos, eles são obedientes, eles seguem as regras, é por isso que ele é o mocinho. Mas personagens maus, ruins, eles dizem, são fascinantes. Então, eles são interessantes. Por quê? Porque eles são imprevisíveis e eles são divertidos. Eles exigem mais, é o que os atores dizem. Simone Weil, que foi uma grande filósofa, autora, ativista judia francesa, na primeira metade do século passado, né, ela morreu em 43, nasceu em 1909, então você vê que ela viveu só 34 anos, ficou famosa, mas viveu pouco. Era uma filósofa francesa que por exemplo, ela escreveu um livro sobre como era a vida nas fábricas, não era naquela época tão comum as mulheres estarem naquilo, então ela se empregou na Renault, só para depois de trabalhar lá um certo tempo poder escrever o livro. Ela era uma pessoa assim meio intensa, ela lutou na Guerra Civil Espanhola do lado dos republicanos, e ela participou da resistência francesa na Segunda Guerra Mundial, e ela ficou em Londres, ela era famosa, então ela, apesar de ela lutar com a resistência, já que a Alemanha tinha ocupado a França, ela não podia ela mesma ir para Paris e participar lá no campo mesmo da resistência, porque ela era famosa, e se ela fosse, logo iam reconhecer ela. Mas ela lutou com a resistência, trabalhou com a resistência da maneira que ela pôde, e ela pegou tuberculose. E havia um racionamento, não é? Tanto do que os soldados podiam comer lá no campo de batalha, não é? Não via comida em abundância, estava no meio de uma guerra longa, né? Então havia um racionamento, tanto para os soldados quanto para as pessoas nas cidades. As pessoas ganhavam uma porção e ela tinha que passar com aquilo, a semana, o dia, o mês, todos tinham que participar desse esforço, né?
nesse racionamento, e ela, estando tuberculosa, ela não quis receber mais do que todo mundo recebia. Para ela, no caso dela, doente, com tuberculose, numa época em que era mais difícil lidar com essas doenças, mas ela quis só receber o ticket de racionamento e viver como todo mundo tinha que viver e não receber nada mais do que todo mundo recebia. Então é óbvio que a doença, a tuberculose, progrediu rápido e ela morreu com 34 anos por causa disso. Se ela se alimentasse adequadamente, o tratamento correto, as pessoas naquela época já conseguiam vencer a doença. Mas isso mostra um pouco do jeito, da personalidade dela, de como ela encarava as coisas. E por acaso ela escreve a respeito disso. Ela diz que algo que pode ser verdade na ficção não é verdade na vida real. Que ela, como filósofa, achava a mesma coisa apenas no mundo ficcional. Não é? Então ela diz assim: o mal imaginário é romântico e variado, mas o mal real é sombrio, monótono, estéril, chato, horrível. O bem imaginário é chato, ou seja, na ficção. Mas o verdadeiro bem é sempre novo, é maravilhoso, inebriante. Portanto, a literatura imaginativa, ficcional, é chata ou imoral, ou uma mistura de ambos. Ela está falando sobre literatura, não é? Ficcional, que essencialmente dá todos os dramas que a gente acompanha, todos os seriados e filmes. Ou seja, ela diz que na ficção você pode achar os personagens maus mais interessantes, como os atores dizem, mas na vida real eles são chatos, são horríveis. Você não consegue estar na Segunda Guerra Mundial e olhar o que o mal está fazendo e dizer: olha como é muito mais interessante do que o bom. Olha como... Os atores dizem isso de personagens. Você diz isso de livros. Esse cara, que esse personagem mau é mais rico, mais diversificado, mais imprevisível, muito mais interessante do que esse mocinho, bonzinho, faz as coisas sempre iguais, está sempre... É muito melhor ser o rebelde, né? Isso até inspira as pessoas. Mas ela está dizendo, isso é interessante apenas no mundo ficcional. No mundo ficcional, o bonzinho, o bom, o certo é chato. E o mal é interessante. Mas na vida acontece o oposto. O mal real, em vez de ser ficcional, ele é sombrio, é monótono, é estéril, não há nada de interessante, é horrível, é voltado tão para si mesmo, é tão egocêntrico. E ela diz que a literatura de fantasia, bons personagens são chatos, porque eles são unidimensionais, não é? Na verdade, às vezes, a única maneira de obter algum tipo de interesse real em um super-homem, não é? Ou em qualquer personagem que é o salvador ali, o bom personagem, é colocar algum problema, não é? Algum conflito interior. Então, você vai ser, para dar uma roupagem mais interessante, você vai ver o super-homem com problemas relacionais, com problemas de quem é o seu pai, para dar uma temperada. E os vilões são mais interessantes, porque eles são fascinantes, multidimensionais, imprevisíveis, tu nunca sabe o que ele vai fazer. O mocinho, você já sabe mais ou menos como ele vai reagir em cada situação. E o que ela diz é verdade, não é? Ela diz que na vida real isso não é verdade. Na Segunda Guerra Mundial não é verdade. O mal nunca é interessante. Nunca tem nada a não ser algo estéril, frio, horrível. E na vida real não há nada mais chato do que o mal. Não há nada mais destrutivo e não interessante do que o mal. E não há nada mais fascinante do que o bem, do que o bom.
Então ela diz, no meio dessa guerra, o que é fascinante? Fascinante é quem está arriscando sua vida para ajudar as outras pessoas. Fascinante é quem está lutando contra, ajudando a esconder um judeu no sótão para não ser levado para os campos de extermínio. Na vida real, é exatamente o oposto. Não há nada mais chato, ela diz, do que o mal na vida real. E não há nada mais sublime do que o bom, o bem na vida real. Então, o que é o mal? É o egocentrismo levado em alto grau. Eu estava até falando que no meio da pandemia parecia que se o governo botasse leis que você tinha que entregar alguém para você ficar bem, as pessoas fariam isso. Você vê, isso é o mal, não é? O mal é muito centrado em si mesmo. O mal é totalmente egocêntrico. As pessoas que estão mais próximas de mim, se eu sentir que ela vai ser uma ameaça para mim, e eu querendo ficar bem com um grupo de pessoas, o governo, as leis que ele está, mesmo que seja arbitrário, as pessoas começam a manifestar isso. Por quê? Porque o mal essencialmente é o egocentrismo. O pecado é o homem curvatus em si. Então, o mal começa com o egocentrismo. Você já esteve perto de uma pessoa, apesar de todo ser humano nascer egocêntrico, o mal é tão desconcertante que as pessoas, até por elas serem egocêntricas, elas não gostam. Quanto mais egocêntrico alguém perto dela, mais incomoda. Então, uma pessoa que sempre está falando de si mesmo, não é? Você logo acha chato, né? Alguém que a única conversa dela é ela mesma, o problema dela, como é a vida dela, e é sobre ela, não é? E você simplesmente não tem como conversar, você acha cada vez mais chato e vazio. A pessoa só conta os seus dramas, e quando elas falam sobre Jesus, elas, então, como é que Jesus pode fazer isso para mim, aquilo para mim? Elas não conseguem sair delas mesmas. Nunca, sempre preocupada consigo mesmo. Quando tem uma pandemia, ela está sempre pensando em como aquilo vai atingi-lo, e é por isso que em épocas assim as pessoas acabam fazendo coisas terríveis, ou mostrando coisas terríveis, porque se você pensando em si mesmo, esse é o primeiro passo no caminho para o mal, é o primeiro passo do mal agindo no homem. Não há nada mais chato do que uma pessoa assim, mesmo um homem sendo também assim, um homem sendo egocêntrico, o homem não consegue ver nada mais chato do que alguém totalmente interessado em si mesmo. Então pense em quão chato o mal final deve ser, quão desprovido de toda a luz e alegria, e é por isso que o inferno é assim. Pense em como o inferno deve ser incrivelmente chato. Todo mundo, ao Deus tirar tudo que é dele ainda, que a graça comum põe nos homens, todo mundo vai estar totalmente centrado em si mesmo. Então, se as pessoas aqui, quanto mais centrada em si mesmo, mais amarga ela é. Por que essas ideologias de vitimismo têm uma penetração tão grande na nossa sociedade, infelizmente até na igreja? Quase todas as ideologias que governam a nossa cultura, elas são vitimistas. Elas querem botar você num grupo vitimizado, são as mulheres vitimizadas pelos homens, são os pobres vitimizados pelos ricos, são uma raça que é vitimizada pela outra, e todo mundo vê todo mundo como o seu algoz, Todo mundo fica dividido, todo mundo tem que lutar contra aquele outro, enquanto todo mundo luta essas guerras, aquela ideologia máxima que usou tudo isso, domina tudo. E isso acontece por causa disso. Agora pense então em quão chato o mal final deve ser. Pense como o inferno deve ser incrivelmente assim, como Satanás deve ser incrivelmente chato, E você pense como o inferno vai estar cheio de vitimismo. Uma pessoa completamente voltada para si mesma na eternidade, ela só vai estar pensando nela mesma, e o inferno de cada um vai ser estar eternamente mergulhado em si mesmo, num vitimismo final, sem fim. E se você não pensa assim, é porque você, como diz Simone Weil, você ficou preso na ideia, de tal maneira que você não consegue enxergar mais. Então a ficção faz você pensar que o mal
tem alguma coisa interessante nele. Não tem. Na vida real é chato, é monótono. É por isso que as pessoas ficam cada vez mais depressivas, mais entediadas. Tudo vai ficando mais horrível. Tudo é sobre mim, mas nada está funcionando sobre mim no mundo, não é? Tudo devia ser sobre mim, mas não tem ninguém agindo como se tudo fosse sobre mim. As pessoas não estão agindo no trabalho, as pessoas não estão agindo na sociedade, o governo não está agindo como se tudo fosse sobre mim. E é por isso que quando as pessoas vêm e cantam qualquer ideologia, qualquer filosofia de que eu devo pensar mais em mim, centrar mais em mim, ou que as pessoas deviam estar fazendo mais por mim, encontra logo um eco nos nossos corações. Então, o que isso significa é que na vida real, você vê, é o oposto da ficção, é o que ela, sem ser cristã, chegou a essa conclusão correta. O bem é fascinante. Se você ler a Bíblia, o vitimismo nunca vai ser um problema para você. As ideologias vitimistas nunca vão encontrar um lugar no seu coração. Pelo contrário, você vai perceber que a autopiedade é pecado, não é? E ver todos os seus problemas como se você, o principal dos pecadores, não fosse o responsável pelas coisas na sua vida, mas só os outros, como se você fosse um santo jogado no mundo mal, e que as pessoas às vezes estão culpando gente que viveu há 400 anos atrás, a quem fez coisas há tantos anos, só porque a sua vida na verdade é vazia, é chata, não é? Porque, como eu disse, como isso é o oposto de Deus, Deus não é assim, o mundo é essencialmente assim, ao estar longe de Deus. Então a prova definitiva disso é quando Isaías viu a santidade de Deus, e a gente vai chegar a isso logo aqui na frente, a sua pureza perfeita, a sua bondade absoluta. Isaías sentiu um monte de coisas, menos tédio, menos chato. Por isso que eu disse, olhe para a Bíblia, não é? Olhe para os homens que Deus salvou por graça soberana, conduziu. A relação deles ao contemplar o verdadeiro Deus foi tudo menos chato, não é? Foi o oposto disso. Se alguém tem uma relação com o Evangelho, com a verdade, com Deus que paira ou se aproxima da chatice, certamente essa pessoa não tem nenhum contato com o Deus que Isaías conheceu, o que a Bíblia revela, não é? Isaías ou nenhum desses homens ficaram entediados de modo algum, independente do que acontecesse na vida deles, não é? De Isaías a Paulo, enfim, a todos eles. Então primeiro ele ficou arrasado, ele foi dizimado nos versículos 5 e 7, então depois ele foi revolucionado, versículo 8, e o ponto é que ele não estava entediado, ele ficou devastado, depois ele foi erguido. Mas um raio não é chato, não é? Um terremoto não é chato, o templo tremeu, o lugar se encheu de fumaça, tudo que estava acontecendo era tudo menos chato, não é? E se você realmente encontrou o Deus real, há um fascínio no seu coração por Deus. Deus vai ser tudo menos chato ou tedioso para você. Então, se é chato, essa pessoa nunca viu, nunca teve contato com Deus. O que cria, na verdade, é esse fascínio. A razão pela qual o Deus encarnado é fascinante é porque ele era infinitamente bom. Você vê, ele era o que a Simone Weil disse de maneira perfeita. Ela disse que na ficção o mal parece interessante e o bom chato, mas que na vida real aconteceu o oposto, não é? O mal é chato, vazio, egocêntrico, não tem nada de belo, mas o bom é maravilhoso. Então, como Jesus adentrou a vida, ele não havia nada de previsível. Lá no mundo ficcional o bonzinho é previsível, não havia nada de previsível no que Deus estava fazendo, no que Jesus ia fazer, em como cada passo, pelo contrário,
todos ficavam espantados, não só com o que ele ensinava, mas com como Deus resolveu salvar, como em vez de ir em direção ao poder, ele foi em direção à cruz. Qualquer um que realmente saiba ler literatura, independentemente de acreditar ou não no cristianismo, quando lê a vida de Jesus, quando lê os evangelhos, sempre dirá: esse homem é totalmente imprevisível. Ninguém podia prever o que ele ia fazer. Ele curava de um jeito e nunca mais ele ia curar daquele jeito, não é? As pessoas chegavam com uma pergunta e as respostas eram sempre totalmente imprevisíveis. Ele estava sempre fazendo coisas, e o que e o porquê enchia as pessoas. Como ele faz isso? De onde vem esse conhecimento? Com que autoridade ele faz isso? Ele estava sempre fazendo coisas que você não esperaria, porque são as surpresas da perfeição. Quando as pessoas perguntaram a Jesus: olha, Pilatos matou aqueles galileus e misturou com sangue, o que você diz da torre que caiu sobre aqueles homens? E Jesus, você imagina que ele dizer o que? Que terrível, que acontecimento terrível, isso nunca devia ter acontecido, não é? Ele diz assim para aquelas pessoas: vocês estão preocupados com eles, mas saibam que se vocês não se arrependerem, todos vocês vão perecer da mesma forma. Ele está dizendo: vocês não deviam estar preocupados porque a torre caiu em cima deles. A pergunta de vocês devia ser a seguinte: por que a torre não caiu em cima de mim, já que eu sou tão pecador e estou debaixo da ira de Deus tanto quanto eles? Quando você vê algo ruim acontecendo com alguém, nunca pergunte por que está acontecendo isso com eles, como se você quisesse encontrar uma razão que não aconteceu com você, quando na verdade você devia perguntar. Jesus está dizendo: por que não aconteceu comigo? Eu merecia que a torre caísse na minha cabeça, merecia que Pilatos fizesse o que fez com aqueles homens comigo, porque eu fui livre disso e eles não foram, e não está espantado porque isso aconteceu com eles. Então você vê que sempre ninguém podia esperar, né? Não era nada previsível. A verdadeira bondade, que é a expressão máxima da revelação de Deus em Cristo, é infinitamente fascinante e infinitamente imprevisível, infinitamente rica. Você começa a ler Hebreus 11, você diz: pela fé homens conquistaram reinos, foram libertos disso e daquilo. Aí daqui a pouco começa a dizer: pela fé uns foram partidos no meio, outros foram mortos. Aí você vê imprevisível. Pela fé então alguns foram livres, mas outros foram mortos. Pela fé alguns conquistaram reinos, mas outros moraram em cavernas, desprezados, tidos como lixo do mundo. Então é claro, o próprio Evangelho, que é essa boa notícia definitiva. Nós lemos em 1 Pedro 1 que os anjos anseiam, eu disse isso, né? Tem um anseio dominante de examinar o Evangelho que nunca passa. E por todos por todo o tempo, mesmo habitando no céu, a atenção deles todos os dias se levantam, né? Os anjos levantam sua mente a encontrar algo novo no Evangelho, algo fascinante que eles estão aprendendo. E é isso que está dizendo: ninguém que realmente entende o Evangelho chega ao fundo dele. Se os anjos que os examinam não chegam ao fundo dele, imagine nós agora, não é? Porque o Evangelho é infinitamente rico. Ele é um caleidoscópio dos caleidoscópios, não é? Ele é o maior de todos, que tem, cada vez que você vê numa posição, há luzes, cores diferentes. Essa é a razão pela qual aqui em Jardim da Luz sempre voltaremos ao Evangelho, porque é uma boa notícia, mas não é apenas uma boa notícia, a melhor notícia, a melhor notícia fascinante, que tem fascínios multiformes e que estão sempre capturando o fascínio dos nossos corações. Então, se você quer uma vida de serendipidade, de encontrar, essa palavra quer dizer encontrar maravilhas, coisas agradáveis por acaso, como aquele homem que estava andando e
tropeçou no tesouro. Então, se você quer ter uma vida assim, você se debruça no Evangelho, porque você vai estar procurando coisas e vai se deparar com outras coisas que você não estava naquele instante buscando, maravilhosas, incríveis, não é? Há essa imprevisibilidade. Se você quer uma vida de riqueza absoluta, onde não há nenhum tédio, então você precisa de uma vida com o verdadeiro Deus bíblico. Nunca vai ser tedioso, não é? A bondade infinita é infinitamente fascinante, na vida real. E essa é o que Isaías descobriu. Essa é uma boa maneira de nós sabermos se já vimos ou se estamos contemplando o verdadeiro Deus. É fascinante, é maravilhoso, é novo. Essa descoberta até do que eu não estava procurando, de tão maravilhoso, coisas maravilhosas que chegam a mim. Eu estava olhando para algo, mas de repente vejo algo que não tinha visto antes, profundo. Então os anjos estão se maravilhando assim, debruçados sobre o Evangelho. A segunda coisa que ele viu, que Deus é santo. O centro do que Isaías aprendeu aqui é que ele viu que Deus é santo, sagrado. Durante a Blitz de Londres, que foi 76 dias seguidos de bombardeio alemão em Londres, em 1940 e 41. Imagina todos os dias à noite apagar a luz da cidade toda e bombas serem jogadas enquanto todo mundo está escondendo. Então, eles viveram isso todos os dias, durante toda a Blitz de Londres, durante a Segunda Guerra Mundial. Todos os relatos são de que as igrejas ficavam cheias durante o dia. E nesse documentário que eu estava vendo, logo após o 11 de setembro, todos os lugares de cultos ficaram muito mais cheios do que normalmente eram. Eu vi um pastor lá dizendo que a igreja dele, em que normalmente nos cultos tinha 2.000 pessoas, logo depois daquilo, nos meses subsequentes, 4.000 pessoas, o dobro. Eles tiveram que fazer mais de um culto por causa disso, e a adesão foi enorme. As pessoas começaram a ir, como aconteceu lá na Blitz de Londres, na Segunda Guerra Mundial. Agora, por que as pessoas estavam indo? A gente sabe porque em tempos de crise as pessoas aparecem procurando uma conexão. Elas achavam que as conexões que elas tinham eram suficientes. O dinheiro, uma distração, um entretenimento. O humanismo secular dava umas respostazinhas que satisfazia ela. Elas estão procurando uma conexão com outras outras coisas com as quais ela não convive, quando ela descobre o vazio daquelas coisas que ela convive. Como ela descobre como aquelas coisas que ela achava tão importante e as coisas que ela desprezava, na verdade, as coisas que ela dava o seu tempo, aquilo não tem como dar respostas pacíficas naquela situação, lá no meio de uma pandemia. E aqui está o que a gente aprende da Bíblia. O que você quer, essa conexão, essa inspiração, pode ser que até Isaías percebeu, não é? Que talvez ele confiasse naquela estabilidade que o rei Uzias trouxe com o seu governo, enquanto a Assíria não estava no horizonte. A Bíblia ensina a única maneira de obter essa confiança que Isaías vai mostrar quando ele sair daqui, não é? Ver o verdadeiro Deus da confiança, expulsa todas aquelas coisas essenciais do mal, aquele se estar voltado para si, o vitimismo, a autopiedade, e tira você de você mesmo, não é? E o versículo 8 diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Você só pode chegar aí no verso 8 se você passar pelo verso 5 ao 7. E assim conosco, e assim com Isaías, ele pode ter ido em busca de uma inspiração
Mas ele ficou chocado quando ele chegou lá. Deus não pode ser só uma inspiração que você pega de manhã, ou porque as coisas ficaram difíceis, como em Nova York ou em Londres, e aí as pessoas começam a encher as igrejas buscando uma simples inspiração para tentar lidar com aquilo, já que ela descobriu que o que ela tinha não dá para lidar com aquilo. A razão pela qual ele ficou assim chocado foi porque ele realmente não esperava ver Deus lá. Ele só queria ir lá no templo, ter uma inspiração, talvez encontrar um pouco mais de coragem, apesar do rei Uzias ter morrido, mas ele não esperava ter uma visão do Deus Altíssimo naquele dia. E eu acho que a maioria de nós é assim. A maioria de nós vai aos cultos, não está esperando nada. Há muitas pessoas que vão ao culto e é óbvio que saem como elas chegaram, elas cantaram, elas ouviram um sermão, mas elas saem igual, elas não tinham nenhuma expectativa de ver Deus, de ter uma alegria indizível e cheia de glória, ter os olhos do coração mais abertos para verem mais da beleza de Cristo. Então elas não tiveram. Mas elas não saem decepcionadas porque elas não tinham essa expectativa. Elas só queriam uma inspiração no início da semana, participar de um culto, nada assim, nenhuma visão realmente verdadeira, transformadora de Deus. Na verdade, ele provavelmente não estava procurando o verdadeiro Deus, ele simplesmente não entendia quem era o verdadeiro Deus. E a única maneira de saber que realmente você encontrou o verdadeiro Deus, a única maneira de obter verdadeira inspiração, não a inspiração romântica que as pessoas estão buscando, é através de uma profunda convicção em quem Deus é. E aqui está como funciona. Ele aprende que Deus é santo, santo, santo. Isso é, na linguagem bíblica, a superlatividade máxima que poderia ser colocada. Se você for para 2 Crônicas 4, 20 a 22 e ler o texto, em português diz assim: era o ouro mais puro, era o ouro finíssimo, é o ouro que foi feito as coisas no templo. Mas se você lê em hebraico, era ouro, que está escrito, em vez de estar escrito que era ouro finíssimo, como a gente traduziu, porque essa maneira da língua hebraica para transmitir a ideia de magnitude, de superlatividade. Em Gênesis 14 fala que os fugitivos caíram em grandes covas, mas lá está covas, é onde eles caíram, para dar uma ideia de superlatividade daqueles poços. Não eram só uma cova. E quando Deus vai chamar de santo, santo, santo pelos anjos aqui na teofania, eles estão dizendo que ele é infinitamente santo, separado, puro, belo. Todos os atributos de Deus são santos, e ele é absolutamente bom em um grau além da nossa capacidade de calcular graus, sem essa ideia de aferição, de medição. Quando Isaías vê esse Deus absolutamente perfeito, santo, separado assim, ele imediatamente começa a falar sobre o quê? Sobre ele. Ele não fala nada sobre Deus. De que ele estava falando? A maneira como você sabe que você realmente começou a ver o verdadeiro Deus é esta: o caminho do versículo 8 é através do verso 5 e 7. Você nunca chega ao 8, a coragem, envia-me a mim, eu vou viver para a tua glória, se você não passa por isso. Então aqui está o que você diz. Essa é a Bíblia dizendo que se você já conheceu o verdadeiro Deus, o que você dirá de si mesmo? Você nunca vai dizer de si mesmo: eu sou uma pessoa que valorizo o que eu sou uma pessoa maravilhosa, eu preciso amar-me mesmo, essa sempre é uma linguagem de quem eu preciso me valorizar, preciso cuidar de mim mesmo, essa nunca é uma linguagem de quem viu Deus na Bíblia. Essa é a Bíblia dizendo o que você vai dizer. Em primeiro lugar, ele diz: ai de mim. A propósito, isso não é uma expressão de pena, não é? Ai de mim, coitado de mim, porque isso aí seria
fácil, porque quase todo mundo está dizendo, ai de mim aí, ai de mim, esse papai, puxa vida, mamãe, papai, o mundo, culpando todo mundo, sentindo pena de nós mesmos. Não é uma expressão de pena. Quão triste eu sou, como minha vida não dá certo, ai de mim, coitado de mim, ou algo assim. Isso é uma maldição, não é? Na Bíblia, quando diz ai de você, isso sempre é uma maldição. Quando você ai de você, eu mesmo quis dizer assim, que você seja amaldiçoado. É a pior coisa que poderia ser dito a respeito de você. É dizer, ai de mim, Isaías quer dizer, eu não mereço viver. Não é? Isso é a Bíblia falando, não somos nós. Qualquer um que realmente aprendeu Deus como Ele realmente é, que realmente veio e viu algo do Deus Santo, como Ele é, imediatamente volta para si mesmo, não em autopiedade, não em uma visão focada ou voltada para si mesmo assim, mas a resposta sempre é essa: eu mereço ser punido, eu mereço estar perdido, eu não mereço viver, eu não mereço absolutamente nada. Se você nunca chegou aí, você nunca conheceu Deus. Por isso que eu disse que uma pessoa com um novo coração está muito imunizada contra todas essa ideologia divisória do coitadismo dos nossos dias. Você não sabe quem Deus é. Em segundo lugar, ele diz, eu estou arruinado. Eu gosto da versão da King James, que diz, eu estou desfeito. A gente podia dizer, eu estou em ruínas, tudo que sustentava a minha vida está desabando. Não é? A palavra hebraica significa que eu estou desmoronando, eu estou devastado, eu estou destruído, não há nada de pé, não é? Tudo está arruinado. Então ele diz, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Por que ele diria isso? Não é? A razão pela qual ele diria isso é porque todas as pessoas no mundo têm certas coisas nas quais nós nos orgulhamos. Você vai ver as pessoas dizerem assim, nisso aqui, mas nisso aqui eu sou excelente. Eu naquilo ali não, naquilo lá não, mas nisso aqui, olha, na minha área, na vida profissional, o cara diz, na minha área eu sou ótimo, nisso aqui eu sou muito bom. A razão é essa, é porque todos nós temos certas coisas nas quais nós nos orgulhamos, e não queremos que o mundo pense que estamos orgulhosos daquilo, mas estamos, e é isso que nos faz pensar, eu tenho algo para fazer aqui, não é? Eu tenho algo para contribuir, porque nisso aqui eu posso contribuir. Eu posso ser uma pessoa que não posso contribuir aqui, ali, lá, naquilo, mas nesse assunto aqui eu posso dar minha contribuição. Nisso aqui eu sou alguém, nisso aqui eu me garanto, eu sou uma pessoa de valor por causa disso aqui, dessa coisa aqui. E todos nós olhamos para certas coisas, e pode ser qualquer coisa. Mas se você tem esse fator de identidade, esse fator que você olha e você pode, nisso aqui, nisso eu me orgulho, nisso eu posso me firmar. É por isso que Paulo, para mostrar o oposto, ele diz, não me orgulho em nada, não me gloriarei em nada a não ser na cruz. Ele estava dizendo exatamente que ele não tinha esse ponto, que ele pudesse dizer, nisso aqui não, mas nisso aqui, Paulo está dizendo, na minha vida não tem esse nisso aqui, mas todo homem naturalmente tem isso. Se você tem esse fator de identidade, conhece alguém que o tem 10 vezes mais que você, é aonde você se sente terrivelmente ameaçado. Ou seja, se você tem um fator que você diz, nisso aqui eu me garanto, e se depara com alguém, ou no trabalho, ou em qualquer lugar da vida, em alguém que exatamente naquele ponto é melhor que você,
aquela pessoa que te ameaça. Outra pessoa que seja muito bom em algo que você também acha que não é bom, ela não te ameaça, você até pode dizer, por quê? Essa pessoa é incrível, ela faz aquelas coisas lá, ela é ótima. Nós sentimos ameaça quando alguém é muito melhor do que nós no ponto em que nós nos apoiávamos, no ponto em que a gente dizia, nisso aqui eu me garanto. Aí quando a gente vê alguém exatamente naquele ponto, é onde nós nos sentimos ameaçados, é onde nós criamos problemas no trabalho, na igreja, em outros lugares, porque nós achamos que aquela pessoa é um problema para nós, porque era exatamente melhor naquilo em que eu dizia, não, nisso aqui eu me garanto, nisso aqui eu sou bom, e essa pessoa se torna para nós terrivelmente ameaçadora. Quando você chega à presença da superlatividade em relação às coisas das quais você se orgulha, isso é devastador. Quando você chega perto da superlatividade das coisas que você não se orgulha, não é devastador para você. Mas quando você chega perto de alguém muito melhor naquilo que te dava identidade, você se sente ameaçado. Então, eu estava vendo um conselheiro de uma das maiores, está entre as 3 maiores universidades do mundo. Ele diz, os alunos aqui, eles têm um problema enorme, eles têm realmente, tomam antidepressivos, eles se sentem mal, eles se sentem nada, eles se sentem de uma maneira péssima, assim, por quê? Ele disse, olha, entrar nessa universidade, só entrou aqui, toda criança que entrou aqui, e foi excelente até o ensino médio. Até o ensino médio, essa pessoa do jardim de infância ao ensino médio era genial, mas quando ele chega aqui, ele começa a tirar B, C, ele começa a ser colocado diante de pessoas que naquilo que ele achava bom, ele começa a encontrar um monte de gente muito melhor do que ele, e é preocupante para todas essas pessoas, esses jovens, que toda a vida tiraram A e foram tidos em suas escolas, em seus ambientes, como bons, quando eles descobrem que exatamente naquilo há um monte de pessoas melhores que eles, e isso é devastador para a identidade deles. Eles desmoronam. Quem são eles? São eles que dizem, é assim que eu sei que sou uma pessoa que vale a pena, é assim que eu sou uma pessoa de valor, eu tiro A direto, desde a minha infância. Ele de repente chega lá, naquela universidade, encontra um monte de gente que está melhor exatamente onde ele se achava, onde ele firmava os pilares da sua confiança, da sua identidade. E esse conselheiro disse que essa pessoa tem que reconstruir completamente sua identidade, mas na maioria das vezes ele perde a sua identidade. Ele começa a se envolver com um monte de coisas mais destrutivas. E eles estão dizendo, ai de mim, eu estou desfeito, num sentido não de Isaías, mas naquele nível em que ele tinha colocado sua vida. Muitos de vocês estão orgulhosos de como são bonitos. Uma pessoa que é orgulhosa de como é bonito, ele se sente ótimo, não é? E não querem que ninguém saiba que ele é orgulhoso por ser bonito, mas quando ele chega perto de alguém muito mais bonito que ele se sente ameaçado, e é enervante para ele aquela pessoa, a presença dela, porque agora ela, que se orgulhava na sua beleza, está diante de uma pessoa muito mais bela do que ela. Então, o que aconteceu com Isaías? Isaías era um profeta, e você sabe o que significa, né? Ele era um pregador, ele falava, a boca dele era um instrumento que ele usava, né? Então ele usava seus lábios, e quando ele entrou na presença de Deus, do Deus verdadeiro, assim como ele teve uma visão mais clara de Deus do que jamais tinha tido, ele percebeu que a única coisa de que mais ele se orgulhava era uma bagunça. Podia ser dinheiro, podia ser status, podia ser posição. No que
a pessoa se destaca de alguma forma. Isaías era profeta, isso era naquilo que ele se destacava em Israel. E o que significa isso? Provavelmente significa que ele começou a ver o orgulho que ele dizia que não tinha em como ele usava os lábios, o que era um destaque na vida dele, era aquele ponto em que ele podia dizer, não, nisso aqui, não é? A maldade em suas palavras e os maus motivos que às vezes se escondiam por trás do que é dito, mesmo quando era belo. Ele diz, mesmo a coisa melhor em mim, eu vejo agora que não é nada. Aquilo que mais me destacava, que eram os meus lábios como um profeta, aquilo que era o ponto mais alto, aquilo no qual eu podia me orgulhar, mesmo que secretamente, aquilo que eu acho que me diferenciava dos outros, pode ser, como eu disse, dinheiro, beleza, posição, isso pode ser qualquer coisa, aquilo que eu achava que era melhor, eu vejo que é algo totalmente indigno, corrompido. É por isso que Paulo, quando está dizendo, ele tem a mesma experiência de Isaías, quando ele está dizendo que ele fala sobre as coisas das quais ele se orgulhava. Eu sou da tribo de Benjamim, eu, segundo a lei, fui fariseu, eu sou hebreu de hebreus. Ele não era um hebreu, ele era um hebreu nato, não é? Ele era incrível. Ele disse, mas eu considerei tudo isso lixo. Você vê que o que ele considerou lixo era aquilo que ele mais se orgulhava, e não as coisas feias da sua vida. Graças a Deus, agora eu tive uma visão de Deus, e aquelas coisas ruins da minha vida, feias da minha vida, eu considero aquilo tudo um lixo. Não. Era aquilo que era mais elevado na vida dele, que fazia ele se sentir, aquilo que dava a ele a sustentabilidade do seu ser interior, os pilares da sua vida. De Isaías eram os lábios, né? O que ele usava. Então, aquilo que era mais digno de orgulho, eu vejo como algo, aquilo que é pior. Por isso que eu disse que Paulo já não tinha mais nenhum ponto desse. Não, nisso aqui, ele diz, eu não me gloriarei em nada. Não há um ponto em que minha identidade esteja, porque naquele ponto eu sou bom. Paulo olhou para tudo aquilo, ele não considerou um lixo, a boca suja, alguma coisa que ele fazia. Não, ele considerou aquilo que era mais elevado nele, aquilo que era digno da admiração das pessoas, e que ele tentava, é óbvio que ele não tentava passar para as pessoas que ele tinha orgulho daquilo, mas ele sabia agora que ele tinha. Então, como você sabe que realmente encontrou o verdadeiro Deus? Se você está na presença da superlatividade humana, é ameaçador, mas como poderia ser estar diante da superlatividade da qual os serafins se tapam diante da sua beleza infinita? Então, quando Pedro entrou na presença de Jesus, ele já tinha estado com Jesus, mas quando ele teve uma visão de quem Jesus realmente era, ele disse, afasta-te de mim, pois sou um homem pecador, ó Senhor. Jó disse assim, ouvi falar de ti com os meus ouvidos, mas agora que eu te vejo como tu realmente és, eu me abomino. Você vai ver que o tempo todo Jó tinha passado defendendo quem ele era, como algo que pudesse ser defendido. Ele atribui isso à sua cegueira, de não ter visto quem Deus é com os seus próprios olhos. Então, sua casa pode ter todos os tipos de sujeira, e se a luz estiver fraca, tudo bem. Se a luz brilha muito forte, você começa a ver coisas que não via. Então a luz acende em você e você pode ver tudo. Bem, se Deus está realmente chegando perto de você, está entendendo quem Deus é em seu coração, que é como o acender da luz poderosa do Espírito em nossas vidas, você vai ver a sujeira naquilo que você achava mais digno de orgulho na sua vida, e não naquilo que você não achava digno. Se você não vê isso em todos os lugares, e principalmente nesses
então a luz não brilhou. Se você não está profundamente convencido pelo pecado, não onde você antes até achava que ele estava lá, mas onde você achava, aqui eu posso ser útil para Deus, eu tenho nisso aqui, se você não vê o pecado ali, então você não viu Deus. Se você não vê o pecado naquele ponto em que você achava que ali você merecia o reconhecimento, ou ali você poderia ser útil para o reino de Deus, então você não viu Deus de verdade. Foi naquilo que era mais elevado nele que Isaías viu que aquilo que era mais elevado, que as pessoas achavam e que ele achava, era trapo imundo. Você tem que passar por isso, porque Deus é quem Ele é, assim, nessa superlatividade infinita, e esse é quem você é, e você só enxerga isso dessa forma. Não há como obter paz e inspiração maravilhosa. Você se veio no culto buscar inspiração, como as pessoas fizeram lá na Blitz de Londres, naqueles 76 dias, ou em Nova York, logo depois do atentado. Então, você nunca vê o Deus verdadeiro, e você nunca pode encontrar isso. Você não pode ter realmente nada mais do que inspirações que vão durar até a terça-feira, no máximo, não é? Então você ouviu isso, não há nada como obter a maravilhosa paz e inspiração verdadeira de Deus, sem primeiro passar pelo conhecimento do seu orgulho, e o conhecimento do seu pecado, e o profundo arrependimento daquilo que você achava mais elevado em você, digno de Deus usar, aquilo que você acha que é o que você foi feito e ganhou, que possa ser realmente útil, naquilo que você edifica mais a sua confiança, a sua autoconfiança, a sua autoestima. E isso é apenas a linha de fundo da Bíblia, quer fazer dar para nós duas observações e terminarmos. Uma é quando Isaías fala sobre o pecado dos seus lábios. Isso é muito importante. Ele não estava simplesmente dizendo: Senhor, eu te confesso que fiz coisas ruins com os lábios. Sim, nós temos que fazer isso. Se você quer o poder de Deus em sua vida, se você quer verdadeira paz, para você não precisar de inspirações falsas e tênues, como quando acontece a Blitz em Londres, o atentado em Nova York, uma pandemia no mundo, ou uma nuvem escura sobre a nossa casa, Se você quer a inspiração e a paz dele, se você quer estar pronto para enfrentar o futuro, como Isaías estava agora, pronto para enfrentar qualquer coisa, ele foi ali preocupado com o futuro da sombra da Assíria e da destruição se aproximando. Se você quer ter tudo isso, tudo bem, você tem que admitir que você fez coisas erradas, mas não é esse o ponto aqui. Isaías não está apenas confessando as coisas que ele fez de errado, ele está dizendo que as coisas que ele estava usando para servir a Deus, seus lábios, estavam cheias de maldade, e que nem sempre os motivos pelos quais aquilo era usado, e o sentimento que ele sentia em relação àquilo, era algo realmente que não pudesse ser nada mais do que mera maldade. Ele não está apenas confessando as coisas que ele fez de errado, ele está confessando que mesmo o melhor e aquilo de mais certo, que era o seu ministério profético com seus lábios, havia muito que não passava de trapo imundo em tudo aquilo. E estava então dizendo: eu preciso de graça, eu só preciso de graça, eu estou desamparado, sabe? Você já esteve nesse lugar. Você vê que Paulo, um homem brilhante, disse que não ia confiar em nada a não ser apenas na cruz. Você vê o que o Evangelho realmente faz. Você vê quando ele acaba com aquela ideia de não, nesse ponto aqui eu posso ser útil, nisso aqui Deus. É por isso que as pessoas normalmente, quando elas falam em ministério, elas pensam assim: eu escolho o que eu mais gosto, ou no que eu me acho mais bom, e aquilo é o meu ministério, porque ela acredita que aquele ponto, que é o ponto no qual ela
apoia a vida e onde está o seu orgulho, é realmente algo que vai contribuir. Ela não consegue ver o mal ali, não é? Você já esteve nesse lugar, você não pode ter confiança verdadeira enquanto você confia em qualquer coisa na sua vida. Paulo tinha uma confiança invencível, não é? Mas porque ele não confiava em mais nada a não ser na cruz. É por isso que Isaías pode dizer, depois disso: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou a alegria verdadeira não flui no nosso coração, a menos que a gente passe por isso. E a última coisa, somente na presença de Deus você é capaz de ver quem você é, não é? Mesmo alguém como Isaías. Então eu li um artigo que começa com o título autêntico, cai na real, não é? E o artigo todo dizia a respeito de que tudo no mundo hoje é dizer que você deve ser autêntico. Todo mundo quer ser autêntico, e todo mundo diz para você ser autêntico, e todas as celebridades, todos os políticos dizem: bem, eu sou apenas autêntico, e eu só gosto de ser autêntico, e é muito importante ser autêntico, e as pessoas vão dizer para você ser autêntico, e na universidade as pessoas vão dizer que elas estão sendo autênticas, e a Ofra, por exemplo, eu vi ela dizendo: o importante é você ser você mesmo, seja sempre autêntico. E claro, o repórter, com razão, que estava falando a respeito, né, também lá naquele artigo, diz: que artificial, não é? Você não percebe que quando está tentando ser autêntico, o que está fazendo é transmitir uma imagem de autenticidade. E eu quero que as pessoas pensem que eu sou autêntico. Você só está tentando passar uma imagem de autenticidade. Você não está sendo autêntico. E quando você está dizendo a outras pessoas para serem autênticas, você está dizendo a elas para apresentarem uma imagem. É por isso que, por exemplo, as pessoas vão para a universidade, todo mundo é autêntico. Aí você vai conversar com elas, todas elas pensam iguais. Como é que elas são autênticas? Todas elas pensam igual o professor, pensam igual os colegas. Elas não pensavam daquela maneira. De repente elas começaram a pensar daquela forma. Como elas podem estar sendo autênticas? A ideia de autenticidade delas é uma imagem, não é? E não há nada mais artificial do que tentar ser autêntico ou dizer às pessoas para serem autênticas. Eles até mencionam nesse artigo, que você não é um artigo cristão, que alguém dirige essas palestras motivacionais, ensinando as pessoas a serem autênticas sem se envergonhar. E o artigo dizia: eu quero que você saiba que fazer um seminário desse, falar isso, é uma coisa fácil. Eu adoraria dirigir um seminário desses, porque tudo que as pessoas precisam saber sobre isso é que é impossível. Eu terminaria a palestra em segundos. Eu diria para elas: é impossível. Se você realmente fosse autêntico, significa que todas as coisas que você sabe que estão lá em você iam sair para fora, mas você fica controlando o que sai para fora e o que não sai. Você não quer que as pessoas vejam um monte de coisas dentro de você. Nenhum ser humano caído é autêntico, a não ser num lugar, num único lugar. Não tem ninguém autêntico, não é? Tudo que as pessoas falam sobre autenticidade é um papel. É por isso que quanto mais autênticas elas são, como eu estava falando na universidade, mais parecidas elas são com todo mundo. Porque na verdade a verdadeira autenticidade é totalmente impossível, não é? Você não quer que todo mundo saiba o que está dentro. Esse é o drama do ser humano. Ele quer ser conhecido e amado, e ele sabe que não pode ser completamente conhecido e amado, não é? É um problema da filosofia, mas é um problema da vida, não é? Então, portanto, nenhuma das pessoas que tentam ser autênticas são autênticas. E o único lugar onde você pode ser autêntico é na frente de Deus. O único lugar onde você começa a experimentar alguma autenticidade é diante de Deus. Somente na presença da luz sagrada você verá quem você realmente é. Você será capaz de admitir quem você é. Você terá o poder de admitir quem você é. E isso ocorre em grande parte quando você está realmente diante de Deus,
porque você só tem a capacidade emocional e psicológica de lidar com o quão ruim você é quando está diante da pessoa que em sua mão direita tem a solução para a maldade e para a ruindade que você é. Porque quando alguém vê realmente Deus, ele vê quem ele é, mas ele está vendo a única pessoa que pode lidar com aquilo sem destruí-lo. Porque só ele tem à sua direita a solução para quem você é, sem então o trauma, né, de você ter que olhar verdadeiramente para você mesmo. E para terminar a missão, John Stott pregou um sermão chamado Deus é um Deus missionário. Há muitos anos atrás, ele morreu já há um tempo atrás, né? Ele basicamente disse que no minuto em que a raça humana caiu em pecado, Deus entrou no mundo com missão, não é? Ele era um Deus missionário para redimir o mundo. Ele enviou imediatamente que Adão e Eva pecaram, ele entrou no mundo assim, e ele enviou Abraão para fora da sua terra natal, para torná-lo um povo do qual viria aquele que ia redimir aqueles que ele escolheu. Ele enviou o seu Filho do céu para a terra em missão. A palavra enviar, a palavra latina missio, né, que dá para nós a nossa palavra em português. E o que vemos aqui não é apenas um Deus santo. Ele não é simplesmente um Deus que faz você se sentir mal consigo mesmo, mas um Deus que está fazendo algo a respeito disso, quando ele leva você a vê-lo realmente como Isaías viu. Em primeiro lugar, esse Deus envia um anjo como uma brasa e toca nos lábios de Isaías. Aquilo que Isaías achava mais elevado nele precisava ser completamente purificado. O que você acha melhor em você, mais aceitável, o que Deus mais poderia usar, é exatamente onde você devia ver como isso é totalmente indigno, como isso é um trapo imundo, não o seu pior, mas o seu melhor. Então Deus vai tocar exatamente naquilo que era esse lugar em Isaías, em Paulo. E Deus então envia Isaías. Quando Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, você percebe o que Deus diz? Se você for para o versículo 9, 10, 11 e 12, Deus diz: agora eu quero que você saiba, Isaías, eu vou te enviar. Mas olha como toda a confiança em si mesmo, como toda a autopiedade, como todo o senso de tentar tirar a identidade do sucesso é totalmente extirpado. Deus diz assim: agora eu quero que você saiba, Isaías, eu vou te enviar para um povo, para um grupo de pessoas que nunca ouvirão o que você vai pregar. Então, se a tua ideia de ministério o sucesso é que vai ser a tua coisa, pode esquecer, ninguém vai ouvir o que você vai pregar, né? A sua boca não vai ser mais motivo de seu orgulho, porque tudo que você falar, eles não vão acreditar até o fim. Não vai haver nenhum sucesso no que você vai dizer, na missão que eu estou te dando. Sucesso vai ser me glorificar nisso. Um grupo de pessoas que nunca ouvirão nada do que você diz, eles são de coração duro. Como lá as pessoas perceberam que estamos em declínio cultural, lá estava, né? E eles então, eles vão mandar você embora. Então a Bíblia diz assim: ele disse: vai e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam, torne insensível o coração desse povo, torne surdo os ouvidos dele e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor, vai ser assim? Eu vou pregar e ninguém vai ouvir, e eles vão ficar mais surdos, mais cegos, Até quando, Senhor? E Deus respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente destruídos e devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe da terra
e ela esteja totalmente desolada. A desgraça acontecendo e declínio, que final, eventualmente os assírios aparecerão e todos estarão perdidos, eventualmente os persas, mas ninguém ouvirá. Então eu quero chamá-lo para um ministério de pregação para pessoas que nunca vão ouvir a sua pregação. Você nunca terá sucesso, nunca terá nada, Isaías, além de fracasso. Seus lábios, que você achava que era coisa, então, eles vão agora que foram purificados, eles nunca vão ser motivos de orgulho em momento nenhum mesmo, porque eles não vão ser usados de uma maneira em que o mundo acharia ser algo no qual você poderia se sustentar. E o que Isaías diz? Ok, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Por isso que eu sempre acho estranho pastores tristes, deprimidos, porque o seu ministério não está sendo. Imagine se Deus falasse para eles o que Isaías ouviu: você nunca vai ser ouvido, nunca vai, só quem vai ser salvo. Deus vai dizer para Isaías aqui: é um remanescente que eu separei pela graça soberana, só eles. O toco vai ficar, mas todo o resto vai ser destruído. O que poderia deixar alguém tão feliz a ponto de ouvir isso dizer: eis-me aqui, envia-me a mim? É alguém que tinha, como Paulo, não confiava em mais nada a não ser no que Deus faz na cruz, como a gente vai ver, não nos seus lábios. Ele não achava que nada dele ia ser útil para Deus, que naquilo ali ele poderia contribuir. Ele não acreditava em mais nada. Tudo nele ele viu como trapo imundo, inclusive aquilo que era mais elevado, seus lábios, não é? Então a missão de falar e ninguém ouvir já não seria mais um problema, nem um drama, não ia tirar o seu chão, não ia deixar Isaías deprimido, não ia deixar ele arrasado, porque aquilo que ele faz de melhor, com que ele achava, né? Seus lábios não iam produzir o efeito que causaria nele e nos outros qualquer tipo de admiração. Então, o que poderia tornar alguém tão livre assim? Tão livre de depender de qualquer coisa que aconteça para servir a Deus? Tão livre de se engajar no chamado e no envio de Deus sem depender de nada que aconteça, só na alegria de contemplar Deus e estar vivendo a vida para a sua glória? Sabe, o que poderia tornar alguém tão livre do egocentrismo, sem pensar em si mesmo, ou se preocupar consigo mesmo, é a experiência da graça através da missão de Deus. Primeiro Deus enviou um anjo com uma brasa, o anjo segurando com atenais, nem o anjo estava com a mão na brasa, não é? Que significa tirada do fogo. E na Bíblia sempre isso significa ira, a ira de Deus, o fogo. Significa que porque Deus é tão santo, perfeito, há nele uma insistência imutável de que o pecado seja punido. É impossível Deus não punir um pecado na cruz ou no inferno. Totalmente impossível. Se as pessoas acham que o amor de Deus é algo que faz ele não punir o pecado infinitamente, não conhecem Deus, não é? Então ele é um Deus justo, ele não pode deixar nada que não esteja de acordo com aquilo que é mais valioso, glorificando aquilo que é mais valioso. A justiça impede que algo que não glorifique aquilo que foi feito para glorificar não esteja debaixo da sua punição. Ou seja, Deus não pode simplesmente deixar o pecado continuar de forma nenhuma. Então o fogo representa a sua ira, representa uma insistência imutável de que o pecado seja punido. Mas essa brasa foi tirada de um lugar especial, do altar. E no templo, o altar sempre estava com fogo. Mas também no altar não tinha só fogo, no altar tinha um sacrifício. Essas duas coisas estavam juntas, a ira, mas também havia um sacrifício. E representa essa insistência imutável de que o pecado seja punido, mas o altar no templo, da onde essa brasa foi tirada, reúne a ideia
de um sacrifício capaz de aplacar, satisfazer essa justiça e essa ira. Só o fogo tirado do altar pode nos purificar sem nos destruir. E para que Deus possa ser justo e justificador, o fogo que representa a ira tem que ser tirado do altar onde o cordeiro foi sacrificado. Então, do altar do sacrifício substitutivo vem a brasa. Onde isso atinge Isaías? Nos lábios, no seu melhor, naquilo que ele achava maior, mais grandioso, não no pior, no mais sujo, segundo ele mesmo pudesse ver. Nos lábios, por quê? Porque não na cabeça, ou no rosto, ou no coração, ou algo assim, porque ele confessou o seu pecado. Não é? Ver Deus é ver o pecado onde a gente jamais gostaria de ver e realmente sentir o peso dele. Eu tenho lábios impuros. Em outras palavras, no caso de Isaías, a coisa pela qual ele viu sua necessidade de graça veio quando ele viu e se arrependeu da coisa que ele mais se orgulhava, da coisa que ele achava melhor em sua vida. E ele percebeu que naquilo que ele achava que era a coisa maior e melhor em sua vida, se não fosse pela graça de Deus, merecia ser esmagado pela ira de Deus. Então a confissão dele é verdadeira. Você vê que é fácil confessar misérias sem ser uma confissão verdadeira, porque até eu acho que aquilo é ruim em mim. Ele confessou o que ele achava mais alto, mais elevado, como digno da ira infinita de Deus. Isso é verdadeiro arrependimento. Essa é uma imagem do fato de que a graça, a limpeza e poder de Deus entrem em nossa vida, na medida que nós nos arrependemos daquilo que realmente nós achávamos mais elevado em nós. Nós ganhamos olhos para ver que o que nós achávamos elevado é o oposto. Aquilo que a gente achava que até Deus poderia usar é o oposto. Então o arrependimento é o portal, o poder de Deus vem através desse verdadeiro arrependimento que o Espírito Santo produz ao nos dar essa visão de Cristo. Essa teofania é uma visão antecipada de Cristo. Quanto mais extenso o seu arrependimento, mais disposto a se arrepender você está sempre. Porque se você se arrepende daquilo que é mais que você achava melhor e mais elevado em você, você cada vez se torna mais fácil para o arrependimento, em vez de se ofender, não é? Quando Deus toca em algo. Mas disposto você está de admitir sua fraqueza, onde você via mais força, sua feiura, onde você via mais beleza, sua inutilidade, onde você achava que podia ser mais útil a Deus, à igreja, ao mundo, qualquer coisa. Quanto mais você está disposto a ver o pecado naquilo que era supostamente o seu melhor, mais incrível é a graça e o perdão que você sente. Por último, nós somos informados de que os lábios foram tocados pelo carvão, e então houve uma voz que é dito: sua culpa é tirada e seu pecado é expiado. A palavra expiado é a palavra hebraica, para pagamento, nesse caso aqui. Isaías está sendo informado de que o motivo pelo qual essa brasa não destruiu ele é porque essa brasa é tirada do altar onde há um sacrifício. Deus, ele falou: ai de mim, porque pensou que Deus desceu para julgá-lo, como tudo o que aconteceu parecia, não é? Ele via isso, porque sempre que essas manifestações de Deus apareciam, como trovejando no Monte Sinai, era a lei de Deus sobre o homem. Então Isaías, embora ele não pudesse compreender o que você compreende hoje, você vê, a visão que ele tinha de Cristo era muito tênue perto da nossa, apesar dele ser o profeta que melhor e mais profundamente falou de Cristo, como Isaías 53, ele diz: ao som das suas vozes, as ombreiras e soleiras da porta estremeceram, e o templo se encheu de fumaça, escuridão, tremor. Esses são sinais de Deus descendo, como eu disse, para julgamento. E Isaías 53 é o que melhor descreve: ele foi moído, ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. E quando a gente é levado a ver como Isaías, que essas iniquidades estão naqueles lugares mais elevados, no melhor, que leva ao verdadeiro arrependimento, não daquilo que é pior em nós, mas daquilo que nós achávamos que nesse ponto aqui
não é? Aquilo aqui em mim pode ser usado, o meu ministério deve ser esse, porque nisso eu sou bom, eu tenho algo para contribuir. E ele, então, você vê tremendo, escuridão, fumaça no Sinai, aqui sempre apontou para Mateus 27, 45, por exemplo. Desde a hora sexta até a hora nona, trevas cobriram toda a terra. Por volta da hora nona, Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste? E quando Jesus tornou a clamar em alta voz, entregou o seu espírito. Nesse momento, as cortinas do templo se rasgou em duas, de alto a baixo, e a terra tremeu, as mesmas coisas, né? Mais ou menos que Isaías está descrevendo, e as rochas partiram. O que estava acontecendo? Isso aconteceu antes, não é? O templo tremeu, tudo estava tremendo, trevas, fumaças. Por que Isaías não foi destruído naquele dia? Por causa disso, não é? Porque a brasa foi tirada do altar, onde também havia um sacrifício, porque séculos depois Deus desceu tremendo, com terremoto, com ira infinita sobre o sacrifício que estava no altar. A brasa daquele altar podia queimar a boca orgulhosa de Isaías. Ele era o pagamento, por isso que você foi espiado. Quando a brasa tocou, que é o julgamento de Deus, Isaías devia ser destruído, mas ele não foi por causa disso, não é? O pagamento tinha sido feito, o véu foi rasgado, e Isaías não escreveu, mas por que Isaías pôde dizer: eis-me aqui, envia-me a mim? Essa palavra de Isaías é a mesma que Paulo está dizendo com outras palavras: se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo escreveu isso, mas Isaías sentiu isso naquele dia. Essa é a razão porque ele diz: eu não me importo se as pessoas não vão crer, eu não me importo se eu vou pregar e todas elas vão continuar cegas, como tu estás falando, porque tu és por mim. Eu não preciso que as pessoas me ouçam para sentir e ter uma base de apoio na vida. Nada pode estar contra mim, nada, eles não ouvirem, o meu ministério ser pregar para ninguém ouvir, essas coisas não podem me atingir. Eu estou livre. Jesus Cristo foi abalado para que você pudesse ter uma confiança inabalável e enfrentar qualquer crise lá fora, no mundo, lá em Nova York, como eu falei, quando as torres caíram, a pandemia no mundo, os dramas, vai ter uma guerra mundial agora, não vai ter, está tendo uma pandemia. Jesus foi abalado para que a gente viva essa vida livre. Precisamos do que Isaías tinha, não é? Claro que sim, precisamos ver o que Isaías viu e precisamos dizer: ai de mim, daquilo que nós achamos mais digno em nós, porque só então nós teremos visto a graça, sabendo que aquilo que eu acho que Deus poderia usar, aquilo no qual eu posso basear a minha vida, é exatamente aquilo pelo qual eu mereço a ira infinita de Deus. E você, quando sente a brasa tocando em você, mas sente que ela flui do altar onde o Cordeiro de Deus foi imolado, então você sente que isso te liberta, te espia realmente, te deixa livre de qualquer outra coisa, porque Deus realmente é por você. E é por isso que o que nós precisamos a cada semana é o Evangelho, todas as nuances do Evangelho. Há muitas nuances de erros que se insinuam para o nosso coração, e nós não temos nenhum lugar para ir a não ser para onde Isaías foi e Paulo foi, e aquilo que era mais grandioso passou a não ser mais base de apoio para eles. Então nada nesse mundo mais poderia abalá-los. Eles poderiam realmente dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém vai me ouvir, mas envia-me a mim. Vamos ficar de pé.
me upon